Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos nessa formação mensal do mês de abril. O Pai Nosso, a oração que contém todas as orações. Então, nesse tempo da Páscoa, Santa Páscoa a cada um de vocês, Santa Ressurreição em cada uma de nossas vidas. Esperamos que cada festa de Páscoa ressuscita algumas coisas que foram mortas, que foram desaparecidas, que foram escondidas. Né? Isso, a fim que o Senhor, no final de nossa vida, preenche as 7 moradas, como diz Santa Teresa de Jesus. Porque não vivemos, ninguém vive na plenitude, e somos chamados à plenitude. E somos insatisfeitos, frustrados de não viver a plenitude. E nos queixamos, nos arrastamos, nos revoltamos. Mas tu vai dever caminhar, tu vai dever esperar. Não chegou a plenitude do céu por ninguém dentre nós, senão se saberia que chegar a tal irmão ou tal outro chegou na plenitude. Só uma criatura foi chamada a essa plenitude já na juventude, né? A Virgem Maria, cheia de graça, já no início de sua vida. Então, essa oração filial do Filho Único, profundamente espiritual e, ao mesmo tempo, realmente encarnada. Você escuta bem, né? Profundamente espiritual, que se verifica no real encarnado. Porque a vida espiritual, a vida do Espírito Santo, se encaixa, se casa com o real, com a encarnação. E muitas vezes vivemos no imaginário. E a oração do Pai Nosso nos ajuda, é um instrumento que Jesus nos oferece para passar do imaginário ao real. Muitas pessoas, nós somos assim. Nossa vocação, o que tu quer fazer? Qual é a tua vocação? Eu quero fundar um casal santo. Ok. Entre as escovas de dente, as coisas a fazer, ok. Sim, bom projeto, mas passar, não é ilusão, é bom. Mas cuidado de não ficar só na idealização, e na vida consagrada é a mesma coisa. É preciso, por isso, de descer no real. Passar do imaginário alto, lindo, sublime, com estrela no céu, com a santidade, a beleza já realizada, meu Deus, com pisca-pisca em todo lugar, e depois de aterrissar no real da vida encarnada. O Pai Nosso nos ajuda. É um tratamento, é uma terapia para passar da imaginação à encarnação. Então vamos ver. Em primeiro lugar, eu quero fazer 4 pequenas observações. São 7 palavras que Jesus nos ensina para rezar e que começa pela palavra Pai. Pai Nosso. São as primeira e a última palavra de Jesus na cruz. Você se lembra, hein? Sexta-feira Santa, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai. Última palavra de Jesus, Pai, entre tuas mãos eu entrego meu espírito. Mesmo no sofrimento, mesmo na dor extrema, Jesus não deixa de dizer Pai. Meu Pai, nosso Pai. Então, é isso que Jesus quer nos ensinar, de poder pronunciar sempre com amor, com filiação, com profunda atitude filial, essa oração paterna. Primeira coisa que é muito importante. Segunda, Mateus, o evangelista Mateus, faz aparecer o Pai Nosso a partir do Sermão da Montanha,
em cima do lago de Tiberíades, o Sermão da Montanha foi pronunciado lá no Monte das Beatitudes, e o Pai Nosso foi incluído dentro desse sermão, e Mateus vai mostrar isso como em cima da montanha, com 7 pedidos, né? Lucas, ele vai fazer descer Jesus na planície e vai apresentar a oração do Pai Nosso em 5 pedidos na planície. Então, não tem contradição, não tem oposição, né? O Pai Nosso é uma subida e o Pai Nosso também é uma descida. Porque os três primeiros pedidos são em vista de Deus. Pai Nosso, que teu nome seja santificado, que teu reino venha, que tua vontade seja feita na terra como no céu. São 3 pedidos que olham só Deus. E depois os 4 outros são por nós. Nós. Não é mim. Não é eu. Não, para nós. O Pai Nosso é uma oração muito fraterna também. Paterna e fraterna. Pai Nosso. Ontem, na missa, o Padre João pregou muito bem sobre isso, de passar, nossa vida muitas vezes, de passar do eu ao tu e ao nosso. Mesmo em nossos cantos, muitas vezes, em nossas composições, minha, a presença de Deus nos acaba, fazemos nossa, e o canto se torna uma coisa entre Deus, íntima entre Deus comigo. Eu não quero dizer que é ruim, mas é bom também de ver que nossa oração não é só para mim, de uma maneira egoísta, porque senão, mais eu vou rezar, mais eu vou me tornar egoísta, então é melhor de não rezar. Não, eu não vou dizer isso. Mas não é bom, não é justo. Do mesmo modo, eu não vou me confessar só para ser aliviado. Senão eu vou fortalecer o meu egoísmo. Eu vou me confessar para me aproximar do Pai, refazer a comunhão com Ele, alegrar o coração do Pai. Eu não vou me confessar só para mim, senão... Você percebe essa conversão que precisamos, essa metanoia que, sem cessar, não deve esquecer os outros e não deve esquecer Deus. Deus não quer nossa realização. Ele quer que sejamos felizes, sim. Ele quer nossa salvação. Salvação, Ele quer nos salvar de nós mesmos, porque pode ser um inferno de ser fechado comigo. Eu. Meu Deus, cuidado. Bom, planície e também montanha. E terceira observação, o reino dos céus é próximo. Isso é o concentrado de Mateus. Mateus faz aparecer o reino de Deus, reino dos céus, já no meio de nós. É a perspectiva de Mateus. É por isso que ele vai mostrar 3 pedidos em vista do Pai, em vista de Deus, em primeiro lugar. E a quarta observação é que podíamos encontrar comentário do Pai Nosso com vários outros autores. Por exemplo, podíamos dizer o que diz Santo Agostinho sobre o Pai Nosso. São páginas muito interessantes. Eu vou citar só uma pequena citação de Santo Agostinho aqui. Santo Agostinho diz na página 175, como poderia dizer Pai Nosso aquele que ainda não nasceu? Interessante, hein? Precisa de nascer para dizer Pai. Senão, como ele vai dizer Pai se ele não nasce ainda? Então, você percebe a pedagogia de Agostinho, muito interessante.
dizem a Deus Pai Nosso e não poderão dizer com verdade, nem sincera piedade, se não se tratar mutuamente como irmãos. Em primeiro, precisa de nascer. Em segundo, precisa também de se olhar como irmãos. Não fomos nós que nos escolhemos, foi Ele que nos escolheu. E isso é importante, em consideração de nossa vida em comunidade. Se não temos essas duas pequenas condições de base de encontrar Jesus vivo, encontrar o Pai, a minha vida, encontrar o Espírito Santo, como eu vou viver em comunidade se eu não fiz esse encontro pessoal? E se eu não considero meus irmãos como meus irmãos, realmente, a amar, não na ilusão, não na imaginação e na idealização de pessoas que eu poderia escolher, não. Não foi vocês que me escolheram, sou eu que vos escolhi, que vos estabeleci para dar frutos e dar um fruto que permanece, não somente um fruto agradável, passageiramente, lá, no momento, e depois que desaparece, não, um fruto que permanece, João 15. E o Papa Francisco vai dizer também, na página 176, é preciso rezar o Pai Nosso, isto é, não ao Pai de um genérico e um demasiado anônimo. Todos, mas aquele que nos gerou, nos deu a vida, a ti, a mim, como pessoa única. Cada um de meus irmãos é único, é única. É o Pai que nos acompanha em nosso caminho, que conhece toda a nossa vida, toda. Além disso, se não posso ser irmão, dificilmente poderei ser filho desse Pai. Então, um se encontra com o outro. Eu posso me considerar muito filho do Pai, do meu Pai, e não viver realmente a vida encarnada como um irmão que busca um bom laço com os outros, que comunica, que é próximo, que é atento aos outros, que vive como uma ilha no meio. Não. Como eu vou poder viver essa filiação sem o mínimo de atenção cada dia, de disponibilidade, de amor, de caridade? Disponibilidade com meus irmãos. Daí resulta que se não estou em paz com os meus irmãos, não posso chamar-lhe pai. Se eu não vivo, e se eu sou cheio de raiva, de irritação com meus irmãos, como eu vou poder dizer Pai Nosso? Pai Nosso. Não pode rezar se guarda rancor no teu coração pelos teus inimigos. Verdadeiro filho do Pai, aquele que vai aceitar de amar mesmo seus inimigos. No início de minha vida cristã, eu era tranquilo com essa questão dos inimigos, eu pensava não ter nenhum. Mas depois, com a idade, eu percebi que também os inimigos são um povo que pode acontecer, né? São numerosos inimigos. Então, cuidado de bem vigiar, de bem diagnosticar quais são meus verdadeiros inimigos. A começar comigo. Talvez o meu principal inimigo sou eu, que sou um tirano por mim mesmo. E que finalmente eu não me ajudo. As minhas razões, minha maneira de viver a vida de cada dia, minha maneira de reagir, de falar, de pensar, de julgar. Ah, meu Deus, a começar por mim, tem um inimigo enorme a tratar. Tu deves começar a te amar, mesmo com esse olhar inimigo. Então, vamos entrar nesse comentário. E agora eu vou apresentar o autor que eu escolhi, Simone Weil, uma judia durante a Segunda Guerra Mundial,
Simone Weil, uma jovem filósofa, jovem intelectual, que morreu há 34 anos e que ela descobriu, quando ela se tornou, ela encontrou no sul da França, em Marseille, ela encontrou um dominicano famoso, bem conhecido, que evangelizou ela e que apresentou Jesus como Messias. E ela se convertiu ao catolicismo e, no momento de sua conversão, ela descobriu a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso está para a oração como Cristo é para a humanidade. É uma luz, é uma referência. O Pai Nosso é a oração das orações. Ela diz: impus-me como única prática recitá-lo uma vez cada manhã, com uma atenção absoluta. Ela rezava o Pai Nosso, recomeçava o Pai Nosso, porque ela estava distraída, e recomeçava. Cada vez que ela se encontrava distraída, recomeçava o Pai Nosso. É um exercício muito interessante de fazer isso. Impus-me como única prática recitá-lo uma vez cada manhã com uma atenção absoluta. Se durante a recitação a minha atenção se desvia ou deixava adormecer, mesmo que de modo infinitesimal, recomeça até que tinha obtido por uma vez uma atenção absolutamente pura. Então, é um exercício que é interessante. Ela se convertiu ao catolicismo e depois ela, uma intelectual, ela deixou sua profissão de professora de filosofia e começou a trabalhar numa fazenda com uma vida de oração, numa fazenda e vivendo como também operário. Ela começou a viver como os padres operários, os consagrados operários, numa fábrica Alstom e Renault, entre 34 e 35. Ela traduziu o Pai Nosso do grego em francês e foi assim que ela aprofundiu. Então vamos ver cada oração do Pai Nosso com ela. Você pode fazer isso com Santo Agostinho, com outro autor também, mas eu escolhi essa mulher que me parece muito moderna para nós hoje. Vamos ver. Pai Nosso que está nos céus. Ela diz: Ele é nosso Pai. Não há nada de real em nós que não proceda dele. Você entende bem essa frase? Não tem nada de real em nós que não proceda dele. Tudo que é o real em nós vem dele. Tudo que é o real. Nós pertencemos a ele. Ele nos ama. Posto que ama a si próprio e que pertencemos a ele. No entanto, é o Pai que está nos céus, ao mesmo tempo, e não em outra parte. Sabemos então que o mal em nós, mesmo se submerge todo o nosso ser, não poderá de maneira alguma manchar a pureza, a felicidade e a perfeição divinas nele. Em nós, em nós. A perfeição divina dele em nós, nada poderá manchar a pureza, a felicidade e a perfeição divina. Você é mais feliz que você acha, com a presença de Deus Pai em ti. Por que você faz uma cara tão triste? Porque deixa Deus Pai existir, ter lugar em ti. Muitas vezes não vivemos com essa presença. Então começa o Pai Nosso, que não é um pedido. Pai Nosso que está nos céus. Não é um pedido. Então o pedido começa depois. Santificado seja o teu nome. Em primeiro, é um chamado de reconhecer que Deus não é preso em mim, Ele é nos céus. E, ao mesmo tempo, tudo o que é do real vem dele em mim. E por isso que ele vai fazer concorrer tudo que constrói o real em nós.
como diz São Paulo, Romanos 8 e 26, tudo concorre pelo bem daquele que ama Deus. É isso. Deus que nos céus vai fazer concorrer que o real em mim se realiza. Ele não vai realizar um filme, não vai realizar uma coisa idealizada, uma coisa imaginária, não. Ele vai fazer realizar o real para quem você é feito. Muito importante. E imagine essa mulher que se refugia no sul da França para fugir do nazismo. Ela sabe o que é o real. O real é que se ela fica em Paris ou na região do norte, a Gestapo do nazismo vai recuperar ela, como milhares de judeus, milhões de judeus, para passar a ir na morte. Ela sabe, ela fugiu, como Hannah Arendt fugiu nos Estados Unidos, ela fugiu no sul da França, ela escapou, ela morreu jovem, 34 anos, e não morreu no campo de exterminação, mas, bom, ela foi para fugir do nazismo. Ela tinha esse realismo que é bem claro. Santificado seja teu nome. Primeiro pedido em vista de Deus. 3 primeiros pedidos são em vista de Deus. Os 4 outros são em vista de nós. Somente Deus, disse Simone Weil, tem o poder de se nomear a si próprio. O seu nome é impronunciável pelos lábios humanos. O nome dele é a palavra, é o verbo, é o logos. É uma judia, Yahweh é um nome que não pode se pronunciar com lábios humanos. Os judeus vão ver as sílabas do Y, W, H, que diz Yahweh, Deus, aquele que é. Como Deus se revelou a Moisés, Êxodo 3. Dai-me teu nome. Se eles me perguntam qual é o nome de teu Deus, eu vou responder o quê? E o Senhor respondeu, tu responderás, eu sou quem eu sou. Não parece muito claro e racional, hein? Eu sou quem sou. Eu serei quem eu serei. Tu vai responder que meu nome é isso. Eu sou. E quando Jesus vai pronunciar essa palavra, os soldados caem no chão porque é o pronunciamento do nome de Deus. E nessa presença, ninguém pode ficar de pé. Eles caíram. Então, ele é esse nome impronunciável com lábios humanos. Ele é o mediador, é Cristo, o amor misericordioso. O homem tem acesso a esse nome, embora também ele seja transcendente. Ele brilha na beleza e na ordem do mundo e na luz interior da alma humana. Este nome é a própria santidade e não há nenhuma santidade fora dele. Cada vez que pronunciamos o nome de Jesus, do Verbo, do Pai e do Espírito Santo, nos aproximamos dessa beleza e dessa santidade de Deus. Não podemos impedir-nos de desejar. A questão dos desejos, vocês vão ver que é muito importante a questão dos desejos nessa oração de Simone Weil. Mas esse desejo que nos aprisiona ao imaginário, ao tempo, ao egoísmo, nós podemos, se o fizermos passar todo inteiro através desse pedido, fazer dele uma alavanca que nos arranca do imaginário para o real, do tempo para a eternidade, para fora de toda a prisão do eu. Não é bonita essa palavra, hein? É uma palavra de libertação. Fazer de nossos desejos uma alavanca para passar do imaginário ao real, do tempo à eternidade. Segundo, venha o teu reino. O reino de Deus é o Espírito Santo, diz Simone Weil. É bonito. A vida espiritual, o que é? É o Espírito Santo.
A vida no espírito não tem outra coisa a dizer. É um resumo, um concentrado. Preenchendo completamente toda a alma das criaturas inteligentes, o espírito sopra onde quer. Que pensar nele seja um apelo e um grito. Só de pensar nele, o Espírito Santo, que se torna como uma oração de grito, de chamado. E já é uma maneira de rezar e de acolher o Espírito Santo. Desejar o Espírito Santo. Da mesma maneira que quando estamos no limite da sede, quando estamos morrendo de sede, não concebemos mais o ato de beber referido a nós próprios, nem mesmo o ato de beber em geral. Imaginamos apenas a água em si mesma, mas esta imagem da água é como um grito de todo o nosso ser. É uma bela definição da oração, né? Um desejo, um grito, né? um olhar. A oração não é só uma questão de formulação devocional, é também um grito da alma, um desejo forte. Né? Terceiro pedido, seja feita a vossa vontade. Nós nunca estamos absoluta e infalivelmente certos da vontade de Deus. A não ser em relação ao passado. Todos os acontecimentos já passados, quaisquer que tenham sido, estão de acordo com a vontade do Pai Todo-Poderoso. Interessante isso. Isto está implícito na noção da onipotência. O futuro também, tal qual venha a ser, uma vez consumado, e terá sido de acordo com a vontade de Deus. Não podemos acrescentar nem subtrair nada a esta conformidade. Então, após um elan do desejo em direção ao possível, uma vez mais pedimos aquilo que é. Aqui o objeto de nosso pedido é aquilo que se produz no tempo. Mas pedimos a conformidade infalível, a eterna daquilo que se produz no tempo com a vontade divina. Nós somos certos de fazer a vontade de Deus nesse momento. Só temos a certeza que nosso passado se passou na vontade de Deus. E que no nosso futuro desejamos, aspiramos que seja na vontade de Deus. É interessante de ver essa dimensão do passado, e por isso que a dimensão da cura interior, da anamnese, que Deus visita nossas feridas, deve ser resolvida uma vez por todas, né? Aceitada, como que foi da vontade de Deus, que foi assim, esse é real, a fim também de tudo que nos projeta no futuro, realiza de uma maneira mais infalível, de uma maneira mais próxima à vontade de Deus. Mas quem pode dizer, eu vou fazer toda a vontade de Deus? Ninguém pode ter essa certeza. É um objeto de desejo, né? Um objeto de que tua vontade se faz em nós, na terra como no céu. É preciso desejar de tudo o que aconteceu, que tudo foi sucedido e nada além disso. Por quê? Porque Deus o permitiu. Se Deus o permitiu, então aceita. Exigência, hein? Uma exigência incrível, porque imagina essa, ela fala disso no momento que são 6 milhões de judeus que serão massacrados, exterminados nos campos de concentração pelo nazismo. Então, de pensar, a Shoah se chama, hein? A Shoah significa a catástrofe, o sacrifício supremo que os judeus viviam na Segunda Guerra Mundial. Aceitar isso como vontade de Deus, como é possível? Como é possível? Assim na terra como no céu, podemos dizer que é a quarta intenção, né? Que a vontade de Deus se realiza na terra como no céu. Página 180. Posto que nossas faltas interiores já foram cometidas, devemos desejar
que elas tenham sido cometidas. Isso é um pouco provocador. Devemos desejar agora que ela acontecia e mesmo desejar que ela fora cometida. Meu Deus, isso provoca, na razão provoca um problema um pouco. Devemos abandonar todos os desejos por aquele da vida eterna. Mas precisamos desejar a vida eterna, até ela com desprendimento. Alors, ela vai dizer, os 3 pedidos são relacionados a 3 pessoas da Trindade, Filho, Espírito e o Pai. E as três também são relacionadas ao presente, em primeiro, ao futuro, em segundo, e ao passado. Quinto pedido, o Pai Nosso de cada dia, aquele que é sobrenatural, nos dai hoje. Um pouco complicado, né? A versão dela. O Pai Nosso, né? O Pão Nosso, desculpe, de cada dia. Né? Cristo, ela vai dizer, Cristo é nosso pão, Cristo eucarístico. Nós não podemos pedi-lo a não ser para esse instante, pois Ele está sempre lá, à porta de nossa alma, querendo entrar, mas Ele não viola o nosso consentimento. Ele deseja que nós desejamos receber Jesus vivo na Eucaristia de cada dia. Como é possível? Nós, que somos como discípulos profissionais, podemos permitir isso. Jesus espera nosso consentimento. É ela que diz. Ele quer entrar, ele quer nosso consentimento, nossa santa comunhão com Ele. E nós, vamos ver amanhã. Amanhã. Ai. Nosso consentimento com relação à sua presença é o mesmo que a sua presença. O consentimento é um ato e só pode ser atual, não é para amanhã. É um ato de agora, é um ato de hoje. Eu não vou deixar passar esse hoje. Tudo aquele que não é eficaz em nossa vontade é imaginário. A parte eficaz da vontade é eficaz de forma imediata. Sua eficácia não é distinta dela própria. O consentimento é o sim do casamento. É como se no casamento vamos dizer, mas eu vou te esquecer hoje. Né? Amanhã vamos ver. O consentimento é a união de Cristo com a parte eterna de nossa alma. É bonito isso. Hein? O consentimento em nós é a união de Cristo com a parte eterna de nossa alma. Precisamos de pão. Precisamos da Eucaristia. Somos seres que continuamente retiramos nossa energia de fora. Depende. Nossa energia precisa de coisas de fora. Alimentos, ar, sol, água. Precisa para viver. Do mesmo modo, precisa do pão eucarístico, que espera nosso desejo e nosso consentimento. Devemos pedir esse alimento, diz Simone Weil. Não devemos suportar um só dia sem ele. Uma judia, hein? Os judeus, quando eles vão encontrar o Messias, vão nos converter. Eu me lembro, em 1982, um congresso carismático lá em Estrasburgo, na França. Tinha 25 mil pessoas. Foi lá que o Padre Jacques começou a perceber que ele tinha carisma de cura. Uma mulher que se apresentou a ele com 2 bengalas para se confessar. E ele recebia essa moção, dai-me 2 bengalas. Depois dessa boa confissão, tu vai me dar as bengalas para andar. Ela começou a andar, e quando ele viu isso, ele foi como
ele sentiu, precisava fazer um outro ato de fé. Corre! Ela começou a correr. Ele ficou com as bengalas. Eu fazia parte do orquestra que animava e eu vi, para já confessar, essa mulher fazendo uma corrida lá a 200 metros. O que se passa lá? Mas tivemos uma missa bem animada, bem linda. Eu gostava de tocar nesse orquestra, um grande orquestra. E, meu Deus, o momento do salmo, aquele que cantou o salmo foi um momento de unção divina, uma unção divina sobre 25 mil pessoas. Podemos ouvir uma mosca voar. Era um judeu que cantou o salmo. Meu Deus! Não tem nada a ver com a maneira que nós cantamos. Tinha o canto de Israel, da parte de um judeu. Meu Deus, outra coisa. Não tem nada a ver, não. Parecia que um canto que chegava de Abraão e passava pela toda a história de Israel e que agora cantado por um judeu messiânico, um judeu que reconhece Cristo como o Messias. Meu Deus, todo mundo transpassado. Quem é? Quem é esse homem que cantou? Então devemos rezar pela iluminação de Israel, porque quando Israel vai, como povo, reconhecer e aclamar Jesus, meu Deus, será uma renovação bem mais carismática que nós conhecemos. Então, essa judia nos ajuda a bem perceber que precisamos de pão cada dia e não podemos armazená-lo. Ela vai dizer. E por isso que cada dia deve ser um consentimento, cada dia deve ser uma escolha, cada dia deve ser um desejo. Sexto pedido, perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos a nossos devedores. No momento de dizer estas palavras, será preciso já ter perdoado todas as dívidas. Qual é a dívida que te ficou na garganta que você não perdoou? Não somente o perdão das ofensas que nós pensamos ter sofrido, também o reconhecimento do bem que pensamos ter feito. E, de uma maneira geral, tudo o que esperamos da parte do ser e das coisas. Tudo aquilo cuja ausência nos daria o sentimento de ser frustrados. Vivemos muitas vezes como pessoas frustradas. Se você vive de uma maneira frustrada, verifica com quem você não perdoou. Ou quem não te perdoou. Verifica do lado do perdão. São todos aqueles direitos que acreditamos que o passado nos dá sobre o futuro. Acima de tudo, o direito de uma certa permanência. Queremos direitos. Por que as irmãs não me olham com reconhecimento, com agradecimento? Ela poderia reconhecer todos os meus esforços. Meu Deus, imagine, se você reclama cada dia, você vai ficar frustrado em permanência. A irmã ela tem outra coisa a pensar também. Depois pensamos ter o direito de uma compensação por cada esforço, qualquer tenha sido sua natureza, trabalho, sofrimento, desejo. Todas as vezes que um esforço sai de nós e que o equivalente disto não retorna a nós de forma de um fruto visível, temos o sentimento de desequilíbrio, de vazio, de nos faz crer como fomos roubados. A comunidade me roubou minha energia e ninguém para me dizer obrigado. Nossos devedores são todos os seres, todas as coisas, o universo inteiro. Acreditamos sempre ter um crédito. Acreditamos ter um crédito que todas as coisas
nós somos devedores relativamente a todos os créditos sobre os quais julgamos ter direito. Trata-se no mundo sempre de um crédito imaginário. Do passado sobre o futuro. É a isto que é preciso renunciar. Você precisa de renunciar. Tudo que você espera do mundo, dos outros, da comunidade, dos irmãos, dos responsáveis, você deve renunciar. Ponto final. Eu, como fundador, e você, como comunitário, todos nós devemos renunciar a essa admiração, esse palco, esse aplaudir, de se fazer aplaudir cada dia. Meu Deus, mas não acaba. Não, renuncie. Ter perdoado a nossos devedores é ter renunciado em bloco a todo o passado, com seus créditos imaginários. Aceitar que o futuro seja ainda virgem e intacto, e rigorosamente ligado ao passado por laços que ignoramos, mas completamente livre dos laços que nossa imaginação quer impor a ele. Nossa imaginação quer impor direto, quer impor retorno, sucesso. Oui, Deus deve me abençoar, mas temos uma concepção da benção que é muito egoísta, muito centrada sobre nós. O principal crédito que pensamos ter sobre o universo é a continuidade de nossa personalidade. Você já tem um crédito de tua personalidade que continua, até que o Senhor te chame. Então já basta, já pode agradecer a Deus. A continuidade de tua personalidade já é um motivo de sair da frustração e da esperança do reconhecimento e de agradecer a Deus. O instinto de conservação nos faz sentir esta continuidade como uma necessidade e acreditamos que essa necessidade seja um direito. Isso é o problema. Queremos que seja um direito. Mas eu tenho o direito de ir de férias. Com certeza, é verdade. Mas a casa está queimando e você quer ir de férias. Espero que vamos apagar o fogo e depois você poderá ir de férias. Hein? Toda circunstância passada que ferir nossa personalidade nos parece ruptura do equilíbrio e deveria ser infalivelmente compensada por fenômenos de compensações. A aproximação iminente da morte é horrível, sobretudo porque nos obriga a descobrir que estas compensações não se produzirão. Vamos morrer daqui a alguns anos e todas as compensações que podíamos esperar, nenhuma talvez, mas devemos aceitar isso. Eu olho Marie-José dizendo isso, porque ela sabe o que eu quero dizer. O perdão das dívidas é a renúncia à nossa própria personalidade. Renunciar a tudo que se chama eu, sem nenhuma exceção. Saber que naquilo que chamo eu não há nada, nenhum elemento psicológico que na circunstância externa não possa fazer desaparecer. Aceitar isso. Estar feliz que seja assim, que seja feita a tua vontade. Isso que nos torna feliz, isso que nos torna feliz, de aceitar que tudo seja da vontade do Senhor. Como nós perdoamos a nossos devedores, é a meta. É a meta, hein? Da maneira que nós perdoamos a nossos devedores, Deus vai poder nos tornar felizes. Mas se nós fizemos a conta, fizemos toda uma lista, toda uma reclamação, meu Deus, como Deus vai poder me perdoar? Estou fazendo uma medida tão terrível que as pessoas vão preferir passar no julgamento de Deus que passar no julgamento das pessoas. Com certeza. O julgamento de Deus será bem melhor, eu acho. Podemos pedir a Deus que nos faça reviver purificados do mal que está em nós. Pois pedir-lhe que perdoe nossas dívidas e pedir-lhe que apague o mal que está em nós. O perdão é a purificação.
o perdão nos purifica. Até lá, Deus nos perdoará as ofensas parcialmente na medida em que pudermos perdoar nossos devedores. É a chave. Se nós perdoarmos todos, Deus vai poder perdoar todos nossos pecados. Se nós não conseguimos perdoar, Ele será limitado também na sua misericórdia, não porque do lado dele não quer nos perdoar, mas nós vamos limitar a misericórdia divina porque vamos impedir o espaço, né, para receber essa misericórdia em nós. Enfim, último pedido: não nos deixeis cair na provação, mas protegei-nos do mal. A única provação para o homem, diz Simone Weil, é ser abandonado a si próprio em contato com o mal. Você pode sublinhar isso, é muito importante. Hein? A única provação para o homem é ser abandonado a si próprio em contato com o mal. E por isso que eu acho que podemos fazer isso de uma oração. Hein? Cada vez que uma pessoa quer sair do seu caminho vocacional, para mim eu tremo com esse pensamento. Né? A única provação por uma pessoa é de ser abandonada a si própria em contato com o mal. Né? Porque viver em comunidade, viver numa vocação é uma proteção. É uma proteção contra nossos adversários, uma proteção contra o mal. Eu tenho a estrutura para enfrentar o mal sem essa ajuda. E por isso que eu disse que a vida comunitária é uma obra de misericórdia de Deus. Não é uma cultura porque nós gostamos de ser com amigos, ter companhia. Não, não é por isso que somos em comunidade. Somos chamados em comunidade porque eu não tenho estrutura sozinho para assumir a vida cristã, viver a vida cristã, confrontado hoje ao problema do mal. Ainda que a alma tenha recebido o pão sobrenatural, a Eucaristia, no momento que ela o pediu, sua alegria fica misturada com o pânico, porque ela não pode pedi-lo a não ser para aquele instante. O futuro não pertence a ela. O futuro permanece duvidoso. Ela não tem o direito de pedir o pão para o dia de amanhã, mas ela expressa seu pânico relativamente ao futuro. Que o Senhor nos dá esse santo pânico de precisar de nossa proteção no futuro, de não nos desviar dessa vida, né, do pão eucarístico, que significa a plena comunhão com Cristo, com o Pai, a fim de não sair desse caminho. Então, a palavra Pai começou a oração e a palavra mal a encerra. Terrível. Esse realismo que ela tem. Hein? Começou tudo para a palavra Pai, mas depois termina com o mal. É o real. Como tu vai aplicar? Hein? É preciso ir da confiança ao temor. Habitualmente, preferimos o contrário, não? Unicamente a confiança traz a força suficiente. Voilà, para que o temor não seja uma causa de queda. Por que ela disse isso? Porque precisamos da confiança para isso depois enfrentar o temor, enfrentar os problemas, enfrentar a provação. Precisa uma dose de confiança. Assim a alma está pronta para a verdadeira humildade que coroa todas as virtudes. É preciso aceitar absolutamente a possibilidade que tudo que é natural em si mesmo seja destruído. Os 6 pedidos do Pai Nosso correspondem a duas. O pão é a mesma coisa que o nome divino. O reino de Deus é a mesma coisa que sua proteção
contra o mal. O perdão das dívidas é a mesma coisa que a aceitação total da vontade de Deus. É interessante. Ela veja os pedidos 2 a 2. Né? Nos 3 últimos pedidos, reconduzimos a atenção sobre nós a fim de nos constranger a fazer dos pedidos um ato real e não imaginário. Né? Fazer de todos os pedidos do Pai Nosso uma vida real, os atos reais da vida cristã, da vida dos filhos de Deus. Em oração, esta oração contém todos os pedidos possíveis. Não conseguimos conceber uma oração que já não esteja aí incluída, desculpa. Todas as orações são incluídas no Pai Nosso. É interessante. Como em Roma, quando vamos na Basílica São Pedro, temos um desenho no chão de todas as outras basílicas do mundo, que entra na Basílica Mãe de Roma. É interessante. Podemos reconhecer, a Basílica Nossa Senhora de Paris, que é dentro lá, a Basílica de Rio de Janeiro, de Brasília, de todas as capitais do mundo, são designadas no chão, porque entra na Basílica Romana. O Pai Nosso é a mesma coisa. Dentro desse Pai Nosso temos todas as orações, não somente da Igreja, mas de todos os homens, de toda a humanidade. Ela está para a oração como Cristo para a humanidade. É impossível pronunciá-la uma única vez, colocando em cada palavra a plenitude de atenção. E por isso que ela recomeçava. Quando ela percebia que ela era distraída, ela recomeçava o Pai Nosso, sem que uma transformação mais real se opere na alma, até que uma operação se realize em nossa alma. Então, você percebe a perseverança que ela tem, como exercício atrás. E para concluir, de pensar que o Espírito Santo, finalmente, é Ele que reza em nós, em cada um desses pedidos do Pai Nosso. Porque é Ele que nos faz filhos. São Paulo vai dizer, você receber não um espírito de medo, para ficar no medo, mas você receber um espírito de filho adotivo, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, que a ajuda dessa intelectual, Simone Weil, que não é ainda canonizada, talvez um dia ela será canonizada, que ela nos ajuda a viver nossa vida de oração renovada com o real desse conteúdo, o real de cada palavra que o Senhor nos oferece no Pai Nosso. Amém? Amém. Obrigado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vosso é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.